eu trouxe para vocês, então, alguns exercícios para a gente fazer juntos, né? Então, primeiro exercício número 1, é sobre uma empresa que produz postes de cimento em 3 tamanhos. Então, ela tem o poste de número 0, tamanho número 0, tamanho número 1 e o tamanho número 2. O tamanho número 0, então, ele é feito em uma máquina grande. E os números 1 e 2, eles são produzidos em uma máquina pequena. Então, vocês vão observar que essa máquina grande e essa máquina pequena, elas serão centros de custos. Tá? O Fernando colocou aqui não, só que eu custei a ver quando que ele tinha se relatado. É alguma questão, Fernando? Ficaste com dúvida? Não? Tá. Bom, então, aqui nós já começamos a ver que a gente tem os centros de custo. Centros de custo da máquina grande, centro de custos da máquina pequena, tá? E daí ele dá esses dados. Então, o número do poste, né? O 0, 1 e o 2, eu tenho 3 produtos. O material direto que foi utilizado e a mão de obra que foi utilizada. Observem que, e daí que é aquela questão de interpretação, né? Esses valores aqui, eles se referem a custos diretos unitários. Então, por isso que vocês vão ver que é um valor pequeno, né? Então, sempre desconfie dos valores que estão se apresentando, porque às vezes a gente lê muito rápido e perde essa informação aqui de que é um custo unitário, tá? Depois nós vamos lá, olha a diferença, ó, o custo indireto 200 mil, o custo unitário 350, 250, 90, 80, bem menor que o custo indireto, né? Então, são algumas dicas para vocês irem observando. Essas aulas de custos, elas são bem pesadas, a questão de interpretação mesmo, né? Então, os custos indiretos, que são um total de 200 mil, eles foram divididos da seguinte forma. 37.500, eles são específicos da máquina pequena. 75 mil são específicos da máquina grande. 87.500 refere-se a serviços auxiliares da administração geral da produção, né? Supervisão geral. Outra informação, a empresa produziu 1.000 postes de cada tamanho no período e costuma ratear o valor dos custos indiretos diretamente aos produtos, sem departamentalização. Então, observem que essa empresa, ela costuma fazer o rateio daquela forma anterior que a gente tinha visto, né? Apenas aplicando o percentual de custo da mão de obra direta sobre os custos indiretos. Isso é o que ela costuma fazer. Embora tenha essas informações dos custos específicos da máquina pequena e da máquina grande, né? Quando ele fala aqui que não tem departamentalização, ele está ignorando tudo isso aqui. Ele está se referindo só a isso aqui, aos 200 mil. Aí depois ele diz assim, considerando-se vendida toda a produção, essa aqui foi uma informação a mais, eu acabei simplificando um pouco o exercício, porque ele era mais longo ainda, né? Então essa informação aqui vocês não vão precisar, né? Aqui seria só o PEDS. Então, letra A, o custo dos produtos, segundo o critério usual da empresa. Qual que é o critério usual da empresa? Sem departamentalização, tá? Quando é sem departamentalização, eu vou direto nos custos indiretos. E a letra B, o custo dos produtos, rateando os custos indiretos por meio da utilização de centros de custos. O que eu vou utilizar como centros de custos? Eu vou utilizar o quê? Máquina pequena e máquina grande. Por quê? Porque é o que eu tenho de específico, ó. Então, isso aqui serão os centros de custos. Certo? Vamos lá para o exercício. Então, primeira coisa que eu preciso fazer é organizar meus dados, né? Então, eu vou para as tabelas. Então, por exemplo, lá, o poste número 1 e eu tenho ali o valor da mão de obra. Lembram que aquela mão de obra que eu tinha lá no primeiro quadro era uma mão de obra, um custo unitário, né?
e eu preciso multiplicar por 1.000, porque 1.000 foi a quantidade produzida de cada poste, né? Então, se vocês forem, aqui, nesse parágrafo aqui, ele está dizendo que a empresa produziu 1.000 postes de cada tamanho no período, tá? Então, por isso que aqui eu estou multiplicando por 1.000. Por que eu peguei a mão de obra? Porque ele está dizendo aqui que o rateio, né, a letra A, é segundo o critério usual da empresa. E usualmente ou costumadamente, a empresa rateia o valor dos custos indiretos diretamente aos produtos, não passa por centro de custo, não passa por departamento, né? Então, ela rateia esses custos indiretos aos produtos à base do custo da mão de obra direta. Então, eu preciso calcular o quê? O percentual de mão de obra direta, tá? De cada produto. Então, calculei aqui. Aqui não vai dar diferença porque todos são a mesma quantidade, né? Não seria um erro muito grave se vocês pegassem o valor unitário. Porém, eu vou deixar aqui a multiplicação para chamar a atenção que sempre a gente calcula a proporção com base no valor total, tá? O valor total de mão de obra sempre multiplicada pela quantidade produzida. Então, como que eu calculo a proporção aqui? Eu somo, então, o total da mão de obra direta e vou fazer a equivalência a 100%. Então, poste número 0 teve um custo de mão de obra direta de 90.000. 90.000 divididos por 225 vai dar um percentual, vai dar 40%. Tá? Da mesma forma aqui, o poste número 1 teve um custo de 81.000. 81.000 divididos por 225.000 vai dar 36%. O poste número 2 teve um custo de 54.000. 54.000 divididos por 225.000 vai dar um percentual de 24%. Cuidem que essa proporção ela tem que fechar sempre os 100%. Tá? Se precisar arredondar, vocês vão arredondar sempre no de maior percentual, para mais ou para menos, certo? Entendido até aqui? O que nós vamos fazer agora? O que eu faço com esses percentuais? Eu vou aplicar em cima dos meus custos indiretos de produção, né? Lembram dos exercícios anteriores? Então, quando eu disse que eu tenho custos indiretos de 200.000, é em cima desses 200.000 que eu vou aplicar o percentual de mão de obra direta, certo? Esse percentual de mão de obra direta, ele foi atribuído porque aqui ele diz que é a base do custo de mão de obra direta. O rateio é pelo custo da mão de obra direta, né? Ou a proporção, ou a base, ou o percentual. Então, por isso que nós calculamos essa proporção de mão de obra direta e vamos aplicar agora esses percentuais sobre os 200.000. Então, eu vou fazer 200.000 vezes 40% e eu tenho o custo indireto de produção do poste 0. 200.000 vezes 36% e eu tenho o custo indireto de produção do poste 1. Né? Da mesma forma para o poste 2. 200.000 vezes 24% vai dar 48.000. Da mesma forma que vocês vão somar os percentuais para ver se fecha os 100%, vocês precisam somar os custos para ver se vocês não perderam nenhum custo no caminho. Observe que eu comecei com 200.000 de custos indiretos e eu preciso terminar com os mesmos 200.000, porque eu só estou dividindo ele entre os produtos. Eu não posso deixar que esquecer de nenhum custo, certo? Bom, custos indiretos rateados ou divididos, né? Nós vamos passar para a próxima tabela, que vai calcular o meu custo total, né? Então, aqui, observem que além do cálculo da mão de obra direta, que eu peguei aqui o custo unitário da mão de obra direta vezes 1.000 igual a 90 que tem aqui, eu fiz a mesma coisa para o material direto, porque ele também estava com custo unitário, tá? Com esses dados, eu já sei que o meu custo total de produção do período foi de 1.200.000.
porque eu tenho o total, que foi de custos de material direto, o total de custo de mão de obra e o total de custo indireto de produção. O que eu não sei é o custo unitário. Então, agora eu vou pegar esses custos indiretos de produção aqui e vou passar para esta outra tabela. Ó, peguei aqui 80 mil, passei para cá, 72 para cá, 48 para cá. Né? Conferi aqui se eu não perdi nenhum. Ok. E agora, como que eu vou calcular o custo total? Eu vou somar o meu material direto do poste 0, né? Mais a mão de obra direta do poste 0, mais o custo indireto de produção do poste 0, vai dar 520 mil. Como foram produzidos 1.000 postes de cada um deles, né? 1.000 unidades de cada poste, melhor dizendo. Se eu dividir 520 por 1.000, eu vou ter que o custo unitário é de 520. Da mesma forma, para o poste número 1. Vou somar 250 mil mais 81 mil mais 72, eu tenho o custo total de 403 mil e o custo unitário de 403. O poste número 2, 175 mil de material direto, 54 mil de mão de obra, 48 mil de custo indireto. Eu vou ter o total de 277 mil ou 277 de custo unitário. Entendido? Certo até aqui? Bom, a letra A pedia o custo dos produtos segundo o critério usual da empresa. Se o critério usual é a divisão dos custos indiretos na proporção da mão de obra, tá aqui, está configurada, tem os custos dos produtos, certo? E quando ele fala custo dos produtos, é o custo de cada produto. Como ele não fala que eu tenho o custo unitário ou o custo total de cada produto, né, está apresentado aqui os dois. O custo total do poste A, do poste 0, o custo total do poste 1 e o custo total do poste 2, assim como o seu custo unitário, respectivamente. Agora nós temos a letra B. O que é a letra B? A letra B, ele pede, então, o custo dos produtos, rateando os custos indiretos por meio da utilização de centros de custos. Né? E daí, o que nós temos como centros de custos? O que eu tenho de custos identificados? Né? Eu tenho os serviços auxiliares e administrativos, 87.500. Eu tenho a máquina pequena e tenho a máquina grande. Tá? Isso são os meus custos identificados. Bom, observem que aqui os departamentos, que aqui seria, né, um departamento de serviços auxiliares administrativos da produção, eles prestam serviços para as unidades produtivas. Então, eu vou primeiro dividir esse custo aqui de 87.500 entre as unidades produtivas. Entendido? Vão me perguntando. Então, eu quero retirar esse custo daqui e passar para cá. Eu quero zerar esse valor aqui. Como é que eu vou fazer isso? Bom, então eu vou lá. Eu vou, para zerar aqui o custo desse departamento, eu preciso diminuir exatamente 87.500, porque daí eu vou ter zerado. E vou ter que passar para esse valor aqui para a máquina pequena e máquina grande. Como que eu vou fazer isso? Bom, vou fazer através do percentual de quê? De mão de obra. Observem que lá no início, o exercício falou que o poste número 0, ele só era processado na máquina grande, tá? Então, esse eu não preciso dividir, porque eu tenho um poste número 0, eu sei o total, a mão de obra desse poste número 0, que é 90 mil, certo? Então, esse aqui tá ok. Do total de 225 mil, 90 mil é 40%. Agora, o poste número 1 e o poste número 2, foram processados na máquina pequena, tá? Claro que nesse caso é só a gente analisar que se 40% é
da máquina grande, a máquina pequena só pode ser 60%. Mas vamos fazer o cálculo, porque pode ser que pegue um exercício que tenha outros equipamentos, né? Então, eu somei aqui, no caso, o custo da mão de obra direta do poste número 1, mais a mão de obra direta do poste número 2, e esse valor aqui deu 135. Então, 135 foi a mão de obra direta do poste 1 mais o poste 2. Por que eu somei? Porque esses dois foram processados na máquina pequena. Então, é como se eu tivesse aqui um departamento, aqui a minha máquina pequena fosse um departamento, tá? E esse departamento máquina pequena, ele consumiu 60% da minha mão de obra direta. A máquina grande consumiu 40%. Então, eu vou aplicar esses percentuais aqui de máquina grande e máquina pequena em cima desses 87.500. Então, 87.500 vezes 40%, que é o da máquina grande, eu tenho que o valor é 35 mil. Então, passei 35 mil para a máquina grande. Da máquina pequena eu tenho que é 60%, então 60% de 87.500 vai dar 52.500. Esse valor aqui é da máquina pequena, ó, certo? Então, observem que o que eu tiro do serviço aqui, do departamento de serviço, vamos dizer assim, né? O que eu retiro dos departamentos de serviço, eu adiciono nos departamentos produtivos, tá? Então, esse aqui eu apenas dividir. Prova disso que, se eu pegar esse valor aqui, que está negativo, mais esse valor aqui, mais esse valor aqui, tem que fechar zero. Porque o meu rateio ele não pode aumentar ou diminuir meu custo. O meu rateio é apenas a divisão desse custo de serviço entre os de produção, ok? E daí, o que acontece? Bom, a minha máquina pequena, ela tinha 37.000 de custo e 500 de custo identificado, recebeu mais 52 mil dos serviços auxiliares administrativos da produção. Então, a minha máquina pequena somou 90 mil de custos. Acumulou, na verdade, né? Acumulou 90 mil de custos. A máquina grande, ela tinha 75 mil de custos identificados, recebeu 35 mil do departamento de serviços. Então, acumulou 110 mil. Também eu vou fazer aqui novamente a soma, porque tem que dar o mesmo custo indireto de produção que foi iniciado, tá? Não posso perder nem ganhar nenhum custo nessa divisão. Estou apenas redistribuindo, tirando do departamento de serviço e passando para os departamentos produtivos. Entendido até aqui, pessoal? Se tiverem alguma dúvida, pode me interromper. Bom, fechou aqui. Então, agora o que vai acontecer? Eu vou passar, ó, esse 110 mil da máquina grande, eu vou passar para cá, porque é o único que usa a máquina grande é o poste número 0. Então, 110 mil. E observe que daí eu já tenho todos os elementos para o custo total, né? Então, material direto, 350 mil, mais mão de obra direta, 90 mil, mais o custo indireto de produção referente à máquina grande, tá? Por que eu já peguei todo esse custo da máquina grande? Porque o poste número 0, ele só utiliza a máquina grande. E nenhum outro produto utiliza a máquina grande. Só ele utiliza, tá? Então, eu posso pegar ele integralmente daqui e passar para cá. Essa soma vai dar um total de 550 mil. Se eu for dividir por 1.000, que foi o total produzido, vai dar um custo unitário de 550. Ok, diferença nenhuma. Bom, mas agora, e a máquina pequena? Como que eu vou fazer? Observe que a máquina pequena processou o poste número 1 e o poste número 2. Bom, agora eu vou ter que calcular novamente um percentual
de quanto que o poste número 1 utilizou de matéria-prima e quanto que o poste número 2 utilizou de matéria-prima. Agora, minha base para o percentual não vai ser mais os 225 mil. Agora, a minha base vai ser os 135. O que é 135? É a soma do custo de mão de obra da máquina pequena, mais a soma do custo de mão de obra da máquina pequena do produto 1, mais o custo de mão de obra do poste número 2, tá? Então, isso aqui vai ser 135 mil, é o total do custo de mão de obra da máquina pequena, certo? Só que este cálculo aqui, ele foi utilizado para diferenciar máquina grande da máquina pequena. Agora eu preciso calcular um novo percentual para diferenciar entre a máquina pequena o que é custo do poste número 1 e o que é custo do poste número 2. Então, por isso que eu não vou pegar mais a base de 225. Agora, a minha base é 135, tá? E vou pegar os mesmos 81 divididos por 135, 54 divididos por 85. Coincidentemente, deu novamente os percentuais de 60% e 40%, tá? Então, agora, eu vou pegar esses 90 mil da máquina pequena e vou dividir entre o poste número 1 e o poste número 2. 90 mil vezes 60% do poste número 1 vai dar 54 mil. 90 mil vezes 40% do poste número 2 vai dar 36 mil. E, novamente, eu somo para ver se fechou os 200 mil de custo indireto, porque não posso perder nem ganhar nenhum custo pelo caminho, certo? Bom, agora sim eu já tenho os elementos para calcular o meu custo total. Então, custo total do poste número 1, 250 mil de material direto, mais 81 mil de mão de obra direta, mais 54 mil de custo indireto de produção, vai dar um total de 385, assim como unitário, dividindo por 1.000, que foi o total produzido, 385, certo? Mesma coisa para o poste número 2, 175 mil de material direto, 54 mil de mão de obra direta, mais 36 mil de custo indireto de produção, vai dar o total de 265 mil, dividido pela quantidade produzida, que foi de 1.000. Aqui eu errei o número, né? Aqui é 265, não 365, certo? O custo total também ele tem que fechar 1.200.000 tanto nesta coluna quanto nesta coluna, ok? E daí? Dúvidas?